A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje é sexta-feira, dia 3 de abril de 2020. Este é o dia que o Senhor fez. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma mensagem para o povo de Deus. E o título da mensagem de hoje é: Tragédias e pestes são determinadas por Deus? Né? É uma boa pergunta, né? Essas tragédias e pestes, vírus e etc. são determinadas por Deus? Sim, são determinadas por Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz em relação a isso. Se são determinadas por Deus ou não. Eu já posso afirmar que são. É Deus que determina. E as pessoas têm sempre uma ideia, né? Mas será que não é Deus permitiu? Né? Eu creio que Deus permitiu, Deus não mandou, Deus não determinou. Não, mas nós fomos estudar as Escrituras, nós vamos ver que não é Deus permitiu, não. Elas são realmente enviadas por Deus, são determinadas por Deus, as pestes. Deus é soberano, né? E nós vamos então ver, vamos começar pelo dilúvio. O dilúvio. Gênesis 6:17 diz assim: porque estou para derramar água em dilúvio sobre a terra. Até aí tá bom. Porque estou. Aí fica claro que o dilúvio não foi Deus que permitiu, foi algo que Deus pré-determinou, né? E a destruição de Sodoma e Gomorra não foi algo que Deus permitiu. Em Gênesis 19:24 diz assim: então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Olha que coisa interessante. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor. Então não é algo que Deus permitiu. As pessoas têm sempre uma mania, cristão de hoje tem sempre essa mania de achar que tudo aquilo que é aparentemente ruim, né, não foi Deus. Foi Ele que permitiu, mas não foi Ele que mandou, não foi Ele que predeterminou, não foi Ele que fez, né? Só que é o que eu acabei de falar. É aparentemente ruim. Aparentemente. Nem sempre aquilo que nós pensamos que é ruim né? Então, se observarmos também as pragas do Egito, quem foi? Deus permitiu? Não, foi Deus que enviou as pragas do Egito. Os gafanhotos no templo de Joel, foi Deus que permitiu? Não, foi Deus que enviou. E Nabucodonosor, quando a Babilônia foi e destruiu Israel, né, matou crianças, destruição total, destruiu o templo, destruiu tudo. Muitas mulheres, crianças, homens foram mortos. Deus permitiu? Não. A Bíblia diz claramente que Deus enviou. Foi Deus que determinou que aquilo acontecesse, né? E a peste? Vamos para a peste no tempo de Davi. Veja bem, eu estou citando fatos e são muitos, né, que estão na Bíblia, que estão bem claros, né? Aí só falta terminar isso aqui e aí a pessoa falar: ah, pastor, mas eu acho que não, eu acho que Deus permitiu. Só o que faltava, né? Porque está bem claro, estou citando vários textos. Olha, 1 Crônicas 21:14, né? Isso aqui fala da peste, o contexto aqui é a peste nos dias de Davi. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Trocando aqui, para ser mais claro, mais objetivo, e para não usar aqui nenhum tipo de eufemismo, para ser bem objetivo e claro aqui, Deus enviou a peste e matou 70.000 homens, né? Ele matou, porque foi Ele que enviou. Então enviou o Senhor a peste a Israel e caíram de Israel 70.000 homens. Se for o Senhor que enviou a peste e morreu 70.000, foi o Senhor que matou, né? Eu sei que tem sempre aquela história, né? Essas coisas mais terríveis, matar, morte, a gente sempre usa um pouquinho de eufemismo, né? A gente fala, quando a gente vai avisar alguém que o parente dele morreu, como é que você faz? Você vai avisar alguém que o pai dele morreu. O que você fala? O seu pai morreu.
sabe, fechou o paletó. Não, você vai falar, ele dormiu, ele descansou, ele está com o Senhor. Então a gente usa de eufemismo. Mas muitas pessoas, quando tem muito eufemismo, acabam não entendendo, né? Muitas vezes, a gente tem que ser claro, aqui Deus matou essas pessoas. Mas Deus mata. Deus mata, quem mata é Deus. O diabo não mata ninguém, o diabo veio para matar e roubar e destruir, mas ele só mata quando Deus permite. Perdoe, não é que ele não mata ninguém, ele mata sim, mas ele só mata quando Deus permite. Então, no fundo, quem mata é Deus, quem tira a vida é Deus. Vamos lá para José do Egito, né? Aquele contexto, eu estou falando aqui bem resumidamente, mas, né, os irmãos devem conhecer aquele acontecimento em que teve 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome, e aí então, né, foi chamado José lá da prisão para vir, para interpretar o sonho, para o faraó. José vem então, interpreta o sonho, e aí passa a ser o governador, o governador do Egito. Vamos ler um versículo só a respeito disso. Gênesis 41, 32. Olha o que diz. O sonho de faraó foi dúplice. Isso aqui é José interpretando o sonho. O sonho de faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Então, prestou atenção? Então aqui, aqueles 7 anos de fome também, né? Lógico, teve 7 anos de abundância primeiro, mas depois teve os 7 anos de fome, que foi uma tragédia, né? Foi Deus também, não foi Deus que permitiu. Deus, foi estabelecido por Deus. O texto é claro, estabelecido por Deus, e Deus se apressa em fazê-lo. Então não vem com essa conversa que é permitido, não vem com essa conversa. Então vamos lá. Tragédias, irmãos, Deus é soberano e Ele está no controle de tudo. E essas tragédias, elas estão tão no controle de Deus, que você pode observar, elas têm começo, meio e fim. Se não tivesse debaixo da soberania de Deus, debaixo do controle de Deus, não seria assim, né? Mas este é primeiro, nós sabemos que são estabelecidas por Deus, determinadas por Deus, porque nós acabamos de ler vários textos, né, que são bem claros, que falam de tragédias que foi Deus que determinou, foi Deus que planejou, foi Deus que enviou a tragédia, foi Deus que enviou a peste e tal. Então, mas elas têm começo, meio e fim. Você vê que as coisas de Deus, tudo é assim, é organizada. Aí você pode fazer uma pergunta, mas pastor, mas os textos que você leu são todos do Velho Testamento. É verdade. É verdade. Os textos que eu li são todos do Velho Testamento. E cadê as tragédias do Novo Testamento? Não são muitas, é verdade, é verdade. Teve ali Ananias e Safira, morreu, né? Mentiu, morreu ali. Quem foi que matou? Foi Deus, né? Ali o texto é claro. Teve também a torre de Siloé que caiu. Tem algumas sim no Novo Testamento, mas são poucas. Por quê? Por quê? Porque as maiores tragédias do Novo Testamento, elas não aconteceram ainda, elas estão por vir, elas estão em Apocalipse, elas são proféticas. Por quê? Por causa da graça de Deus. Veja bem, a graça de Deus, diferentemente do que muitos acreditam, que a graça de Deus é uma espécie de autorização para viver no pecado, ou então que a graça de Deus, né? Hoje até um pastor me disse assim que, ele falou assim, um pastor me falou isso, veja só. Que nível que está o cristianismo de hoje. Um pastor, ele me disse assim, hoje mesmo ele me disse isso. Ele falou assim, mas eu acredito que um crente, ele pode viver a vida inteira no pecado, e no finalzinho da vida ele se arrepende do pecado. Pronto, né? E ele, né, está salvo, ele não perde a salvação. Falei, puxa vida, né? Mas é interessante, né? Porque, né, a Bíblia diz lá em 1 João, né? Que aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. É claro, claro, claro. 1 João, né, fala, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, a graça de Deus, por causa da graça de Deus, o Novo Testamento não tem tantas tragédias. Já acontecidas, né? Porque as tragédias do Novo Testamento, geralmente, a maioria delas estão em Apocalipse, e elas são proféticas, elas ainda vão acontecer. Por quê? Porque nós estamos no período da graça. Então, o que acontece? Como é que é a graça? Mais ou menos, vamos dar aqui uma ilustração, bem simples, bem, para você entender mesmo. A graça, irmãos, é como se Jesus, a graça de Jesus, né? Mas nós estamos no tempo de Jesus, agora é a graça, Jesus morreu por nós, é a graça. Tá bom. A graça é como se Jesus estivesse segurando a mão de Deus,
entendeu? Segurando a ira de Deus, né? E aí então, as pessoas estão no pecado e não estão sendo destruídas, porque a graça de Deus é como se fosse a mão de Jesus segurando a mão do Pai, para não derramar a sua ira. Então ela está segurando, mas está segurando para quê? Para dar tempo para que a pessoa se arrependa. Então, enquanto a graça de Deus estiver segurando a mão de Deus, aqueles que se arrependem vão ser salvos, eles vão ser salvos pela graça. Mas aqueles que não se arrependem, não tem graça. Não tem graça para quem não se arrepende. A graça é para quem se arrepende. A morte de Jesus na cruz do Calvário não salvou a todos, como muitos pensam. Isso é uma visão universalista, né? Não salvou a todos, salva a todos aqueles que crêem. Não salva a todos, porque se a morte de Jesus na cruz salvasse a todos, não existiria inferno. E a Bíblia é bem clara em relação ao inferno, né? Então, as tragédias, irmãos, são determinadas por Deus. Por quê? Deus, irmãos, é um Deus soberano. O nosso Deus, ele é um Deus soberano. Ele está no controle de tudo. Ele é um Deus soberano. Mas muita gente tem dificuldade de entender a soberania de Deus. Por quê? Porque a soberania de Deus, o que acontece com a soberania de Deus? A soberania de Deus, ela dá todo o poder. Mas todo o poder a Deus. E zero poder para o homem. Mas o homem geralmente não aceita isso. O homem quer ter o livre-arbítrio. Ah, mas eu tenho livre-arbítrio, eu tenho liberdade, o homem tem que lutar, o homem tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, e aí eu fico pensando em meio a essas... hoje mesmo eu estava pensando em meio a essas tragédias, em meio ao coronavírus, essas coisas, né? Por que eu tenho paz? Por quê que eu tenho paz? Eu tenho paz porque eu conheço a doutrina da soberania de Deus. Se a gente não conhece a doutrina da soberania de Deus, se a gente não entender a soberania de Deus, não tem como ter paz, né? Algum tempinho atrás, um dos meus filhos, que hoje já é adulto, né? Ele falou que um dia nós saímos de carro, ele falou assim: pai, uma vez, quando eu era pequeno, nós saímos do carro e a gente foi viajar. E aí começou a chover, e eu era bem pequeno. E começou a chover, e aquela chuvarada, trovoada, aquela montoeira de carro, e por um minuto, assim, por um momento, eu fiquei meio com medo, e eu comecei a pensar o que eu tinha que fazer, meu Deus, o que eu vou fazer, tal, e aí me veio na cabeça, eu lembrei, por que eu estou preocupado? É o meu pai que está dirigindo. Sabe aquela coisa da criança pequena que acha que o pai é um herói? Então ele falou assim, é o meu pai que está dirigindo, imagina, preocupado, que besteira minha, né? Preocupado com o quê? O meu pai está dirigindo, deitou e dormiu. Entendeu? É mais ou menos isso, irmãos. Quando a gente crê que Deus é soberano, que Deus está no controle, entendeu? Então a gente deita e dorme, a gente fica em paz. A minha paz é que Deus é soberano, Ele está no controle, tudo foi pré-determinado antes da fundação do mundo. Eu não vou morrer antes da hora, lógico que nós temos sempre que lembrar que a soberania de Deus não isenta a responsabilidade humana, mas Deus é soberano. Olha, vamos ler aqui um texto, Amós 3:6. Olha o que diz aqui. Uma pergunta. É um versículo que faz duas perguntas. Mas é aquela pergunta afirmativa, né? Que é uma pergunta e resposta ao mesmo tempo, né? Tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Não, com certeza, né? Quando o toque da trombeta o povo se estremece. Olha, agora a segunda pergunta, essa é tremenda. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Não. Não vai suceder nenhum mal sem que o Senhor o tenha feito. Todo bem, todo mal, né? Tudo que acontece é Deus. Tudo, a fonte primária é Deus. Ah, pastor, mas tem casos que a Bíblia é bem clara que é o diabo. Tá bom, nós vamos chegar lá, né? Vamos ler mais um texto aqui. Lamentações 3, 38 e 39. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal quanto o bem? Né? Lógico, aqui procede do Altíssimo significa o pecado. O pecado não procede do Altíssimo. Está falando aqui o mal quanto o bem. As coisas boas e as coisas ruins que acontecem no mundo, né? As catástrofes, tudo procede do Altíssimo. Porque Deus está no controle de tudo, porque Deus é soberano. O diabo é só instrumento de Deus. Os homens, o imperador, o presidente, o Trump, é só instrumento de Deus. Quer faça o bem, quer faça o mal.
é só instrumento de Deus. Nabucodonosor foi instrumento de Deus para exercer o juízo. Tem outros homens que são amigos de Deus, que são servos de Deus, que são fiéis a Deus, que são instrumentos de Deus para abençoar a nação, para abençoar o povo, para abençoar outros. E tem uns que são servos de Deus, que são instrumentos de Deus para juízo contra o povo. Mas tudo é Deus. Então, esse texto de Lamentações é tremendo. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal quanto o bem, como o bem? Aí o versículo 39. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Quer dizer, quando nós entendermos que Deus é soberano, nós vamos ser gratos a Deus. Não tem mais como a gente reclamar de nada, porque nós sabemos que Ele é soberano e tudo o que está acontecendo veio dEle. É um propósito, Ele tem um propósito. É a soberania de Deus, o que não isenta a responsabilidade humana. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, e isso é muito difícil de compreender, essas duas coisas e encaixar. Mas são duas doutrinas que são muito, muito claras na Bíblia. Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, depois que eu entendi que Deus é soberano e que Ele está no controle de tudo, e tudo foi predeterminado, eu sou grato. Eu sou sempre grato porque eu sei que tudo procede de Deus. Eu sei que não foi o diabo, eu sei que não foi o Joãozinho, não foi o José, não foi a Maria, não é essas pessoas que estão tentando me atingir. Não tem, essas pessoas são só instrumento. Deus está no controle de tudo. Então, se eu tiver que brigar com alguém, se eu tiver que ficar com raiva do Joãozinho, se eu tiver que ficar com raiva da Maria, se eu tiver que ficar com raiva do presidente, do Bolsonaro, se eu tiver que ficar com raiva do Dória, não dá. Eu vou ter que ficar com raiva de Deus, porque Deus está no controle de tudo, Ele que está por trás. Essas pessoas são só instrumentos. E com raiva de Deus eu não posso ficar, porque eu confio nele, eu sei que Ele é correto, que Ele é um Deus poderoso, que Ele é um Deus justo. Então, com raiva de Deus não dá para ficar. De Deus eu só posso ter, então, gratidão agora, porque eu sei que Deus está no controle. Agora vamos para o terceiro e último princípio. Irmãos, até as tragédias, Deus tem um propósito para o seu povo. Até nas tragédias, Deus tem um propósito para o seu povo. E o propósito de Deus é de bem. Os pensamentos de Deus são pensamentos bons, são pensamentos de paz, pensamentos bons para o seu povo. Só que por causa do pecado do povo, por causa da rebeldia do povo, muitas vezes Deus vem assolando, vem o juízo de Deus e vem destruindo tudo. Vamos ler Jeremias 29, de 11 a 13. Eu é que sei, antes de ler isso aqui, eu quero explicar que nesse contexto aqui, o povo de Deus tinha acabado de ser, Israel tinha acabado de ser destruída. O povo de Deus tinha acabado de ser levado para a Babilônia, né, nesse contexto aqui. Mas olha o que Deus diz, nesse contexto, Israel acabou de ser destruída e o povo já tinha sido levado cativo para a Babilônia. E olha o que Deus fala. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o coração. Aqui então nós entendemos bem as duas coisas, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. O fato de Deus estar no controle. O fato de Deus, não foi o Nabucodonosor que foi lá destruir. Foi Nabucodonosor, mas ele foi enviado por Deus. Foi Deus, no fundo, foi Deus. Porque Deus estava no controle. Porque foi Deus que enviou Nabucodonosor. Então Deus é soberano. Mas ao mesmo tempo ele disse que a gente tem que orar. Então o que acontece? Hoje, nós sabemos que Deus está no controle de tudo, então nós descansamos. Igual aquela criancinha que acha que o pai dela é o maior motorista do mundo. E pode ter um movimento de carro para lá, para cá, tempestade, chuva, ele deita e dorme. E fala, é meu pai que está no volante. Entendeu? Então, é assim que funciona. Nós cremos em Deus, Deus está na direção, Deus está no volante desse carro, né? Então nós temos paz.
Nós temos paz, porque Deus está na direção. Mas o fato de sabermos que Deus predeterminou tudo, o fato de sabermos que Ele está na direção e nós estamos em paz, nós não vamos ficar dormindo o tempo todo, não, nós vamos orar. Aqui o texto diz que a gente tem que orar, e orar de verdade, e buscar Deus de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Né? Quando me buscardes de todo o coração. Olha que coisa tremenda. Né? Agora Gálatas 45:5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Irmãos, esse contexto aqui, é José do Egito, quando ele se revelou ali ao seu pai, aos seus irmãos, né? Quem era ele, que ele era o governador do Egito, que ele tinha, porque até então o Jacó e os seus irmãos, o seu pai e seus irmãos, achavam que ele tinha morrido, né? Mas ali então José se revelou. E aí ele fala o que ele fala para Jacó e para os seus irmãos? Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Então, os irmãos de José jogaram José na cisterna, venderam José para Potifar, entendeu? Potifar armaram uma cilada, a mulher de Potifar armou uma cilada para ele lá, ele foi acabar parando na prisão, mas tudo isso foi pré-determinado por Deus. Esta foi a maneira de Deus ir treinando José e levando ele para o propósito que era, no final das contas, ele ser governador do Egito. Então, o pensamento que Deus tem sobre nós é pensamento de paz. Deus quer o bem, Deus quer o melhor para nós. Ele diz, Jeremias diz, o pensamento que tenho sobre vós é pensamento de paz, é pensamento de, quer dizer, resumindo aqui com a nossa linguagem, é coisa boa, eu quero para vocês fazer o bem, eu gosto de vocês, eu amo vocês, eu escolhi vocês, eu quero fazer o bem, vocês são meus, eu quero o bem. Mas quando o povo se rebela, o bem é destruição, né? Ele é obrigado a destruir o que está ruim para consertar. Então, até quando vem a ira de Deus, sobre o ímpio, a ira de Deus sobre o ímpio, ela é para destruir mesmo. Ela é para destruir. Mas quando vem a ira de Deus sobre o povo dele, não é para destruição, é para restauração. Até nas tragédias, Deus quer restaurar o seu povo. As tragédias é quando Deus não ouve o seu povo. Deus fala, mas o povo não ouve. Perdão, não é Deus que não ouve o seu povo. O povo não ouve a Deus. Troquei aqui. Então, o povo não ouve a Deus. O povo não obedece a Deus. O povo é rebelde. E aí então Deus, para que se fazer ouvir, ele é obrigado a vir através de tragédia, através de pestes, através dessas coisas. Então, é ele mesmo que vem. Agora, presta bem atenção aqui no Jó 42:11. Olha o que diz Jó 42:11. Todos nós sabemos, antes de ler eu quero explicar esse contexto aqui. Todos nós sabemos do sofrimento da vida de Jó, né? Até pessoas que não são cristãs, né, têm algum conhecimento, porque é algo realmente muito conhecido, né? Essa passagem aqui, o sofrimento de Jó. Então até as pessoas do mundo sabem do sofrimento de Jó. Então nós os cristãos temos aqui todos um conhecimento a respeito disso. E no contexto aqui, Jó passou todo aquele sofrimento. A gente sabe que o diabo pediu permissão para Deus para tocar na vida de Jó. E quem tocou na vida de Jó? Quem foi? Foi o diabo. Foi o diabo que tocou na vida de Jó. A Bíblia é bem clara, ele foi pedir permissão para Deus para tocar na vida de Jó. Quem foi que fez todo aquele mal na vida de Jó? Quem foi? Foi o diabo. Mas vamos ler o texto aqui para ver o que o texto diz. Olha aqui. Jó 42:11. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Mas peraí, foi Deus? Foi o diabo que atormentou Jó? Ou foi Deus? Aqui está dizendo que o mal o Senhor havia enviado. Então presta bem atenção. Jó, o diabo aqui, ele só foi instrumento de Deus. No fundo, todo o sofrimento de Jó foi Deus que enviou.
Então, o diabo ele só foi um instrumento. Então, muitas vezes, na maioria, não dá para dizer que todas as vezes, mas na maioria das vezes, Deus permitir e determinar é a mesma coisa, não tem diferença. Você vê que aqui Deus permitiu, mas o texto aqui diz que o Senhor é que enviou o mal na vida de Jó. Então tá claro aqui que, nesse contexto aqui, nesse caso aqui, permitir e determinar, e ele mesmo fazer, não tem diferença, é a mesma coisa, né? Então, Deus foi o diabo que atormentou Jó? Foi. Mas o texto aqui diz que consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Então foi o Senhor, com letra maiúscula, o Senhor Deus, havia lhe enviado o mal. Então enviou através de Jó. Glória a Deus. Através do diabo. Deus enviou o mal através do diabo, né? Então, mais um texto aqui, né, para a gente entender essa questão aqui. Deus, as tragédias, elas são determinadas por Deus. Todas elas. E tem muitas tragédias, mas muitas. Nós não vamos falar disso hoje. Mas no livro de Apocalipse tem muitas tragédias que já estão determinadas. Deus já sabe quando elas vão vir, que hora, que dia, que manhã, se vai ter sol, se vai ter chuva. Deus já sabe, elas já estão todas determinadas no livro de Apocalipse. Não é o diabo, não, é Deus que determinou. Está escrito no livro de Apocalipse, é Ele. O diabo só vai ser instrumento, é a besta, é o falso profeta, só instrumento de Deus. Tudo foi determinado, programado por Deus. Deus é soberano e Ele está no controle de tudo. E até as tragédias, Deus tem um propósito de bem para nós. O povo escolhido de Deus, Deus tem pensamento de paz, Deus tem pensamento de vitória sobre nós. Mas só que por causa do pecado, por causa da rebeldia do homem, vêm as tragédias também, sobre o povo de Deus também, né? Mas eu fico pensando o seguinte, na certa vez eu vi um pastor contando uma ilustração, e fazia muito tempo que eu não, esses dias, não me lembrava disso, e esses dias eu estava pensando. E ele falou que tinha 2 homens, né? 2 pintores, né? E então ele, como um homem, encomendou um quadro para cada um. E os 2 homens, os 2 pintores, um era cristão e o outro não era. E aí ele foi lá para esse cara que não era cristão e encomendou um quadro. Ele falou, eu quero que você pinta um quadro para mim. Eu pago o que você quiser, eu pago. Você pinta um quadro para mim. E pediu também para um outro homem que era cristão. Falou, você também, eu quero que você pinte um quadro para mim, né? E eu quero que esse quadro seja um quadro assim que simbolize paz. Um quadro que simbolize paz plena, paz completa, a verdadeira paz. E o cara que não era crente, como é que ele desenhou esse quadro? Ele desenhou o quadro assim. O sol se pondo, aquela tarde linda, maravilhosa, o sol se pondo, gramado bonito, muitas plantas frutíferas, né? E um gramado lindo, e as crianças brincando, e o sol se pondo, e aquela tarde maravilhosa. Foi isso que ele desenhou. Ele falou, levou o quadro para o cara. Esse quadro aqui, ele fala de paz. Ele mostra o que é a verdadeira paz. Falou, tá bom, muito obrigado, pagou ele. Aí foi ver com o outro homem que era crente. E você pintou o quadro que demonstra o que é a verdadeira paz? Aí, sim, pintei. Qual que era o quadro? Como que o crente tinha pintado o quadro? O pintor crente cristão, como é que ele tinha pintado o quadro? A tempestade, né? Vento, tempestade, casas caindo, né? O telhado voando, telha voando, tijolos batendo para lá, para cá, aquele terremoto, aquela coisa terrível. E um passarinho, diante de toda aquela tempestade, diante daquele terror, um passarinho dentro da fenda da rocha cantando. Piu, 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 piu. Passarinho tranquilo cantando dentro da fenda da rocha. Aquela fenda da rocha é
os braços de Jesus. Quem está em Deus, quem confia que Deus é soberano, ele tem a verdadeira paz. Porque Jesus disse, eu vos dou a minha paz, e a paz que eu vos dou ninguém pode roubar. Uma paz que quando dá uma tempestade vai embora, essa não é a paz que Jesus dá. Uma paz que quando vem um vírus, ela vai embora, essa não é a paz que Jesus deu. Porque a paz que Jesus dá, ninguém pode roubar. Então quem confia no Senhor, quem crê que o Senhor é um Deus soberano, ele tem paz em meio às tragédias. Esta que é a verdadeira paz. Paz em meio à festa, isso é fácil, o mundo também tem. Mas a verdadeira paz é aquela que a gente tem em meio às tragédias. Portanto, eu não tenho medo de morrer. Eu só não abuso de Deus, procuro tomar os cuidados que os profissionais da saúde orientam e tal, procuro tomar os cuidados. Mas não tenho medo de morrer. Estou tranquilo, porque eu sei que Deus é soberano e eu não vou morrer antes da hora. Eu sei que eu não vou morrer antes da hora. Então, para encerrar, Abacuque 3, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça. Né? Esse aqui é um contexto também, Abacuque, né, no livro de Abacuque, ele está falando de dificuldades também, de tragédias. É um contexto aqui, no contexto aqui é depois de uma tragédia. Entendeu? Aí o Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça. Então, você está em meio a uma tragédia, você está em meio a um contexto de tribulação, de luta e tal, e aí vem com uma palavra dessa, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exalto no Deus da minha salvação. Ainda que venha vírus, ainda que venha tempestade, ainda que venha luta, eu sou filho de um Deus soberano que cuida de mim, que está no controle de tudo e que nada foge ao controle dele. Por isso, a única paz verdadeira, só tem um jeito de termos a verdadeira paz, é debaixo dos braços do Senhor. Não tem como ter uma paz plena se não conhecermos a soberania de Deus. Nós só temos a paz completa se entendemos que Deus é um Deus soberano que está no controle de tudo e que tudo foi determinado e que nada vai acontecer fora do tempo. Louvado seja Deus!